Muito obrigado, eu que agradeço o acolhimento de vocês, a satisfação de poder atender o convite da Associação Brasileira de Educação, da Casa Firjan e especialmente do professor Paulo Alcântara. Eu nasci em Campos dos Goytacazes, em 1958. Eu tenho uma história bem interessante porque meus pais não tiveram, falando sobre educação, meus pais não tiveram ensino superior, né? E desde cedo colocaram toda a energia, né, para que os filhos pudessem ter acesso ao ensino superior. Nós viemos de família relativamente simples no interior de Campos, em Campos, no município de Campos, e viemos para o Rio de Janeiro eu relativamente cedo, né? Com 3 anos de idade, eu já estava morando aqui no Rio e em Copacabana. Viemos morar com uma tia que já estava estabelecida aqui, e quando veio o meu segundo irmão, nós mudamos para o Engenho Novo. Então, eu fui criado no subúrbio do Rio. Eu diria que hoje eu tenho um perfil de um carioca do subúrbio, né? Embora hoje resida em Niterói, mas toda a minha vida de adolescente, juventude, foi toda no bairro do Engenho Novo, no Rio. Sobretudo a minha mãe, né, teve um papel muito forte como, eu diria que como educadora, né, no aspecto disciplinar, mas também no aspecto de projetar carreiras, né? Minha mãe queria ver nós somos 4 filhos, ela gostaria de ver nos 4 filhos pessoas bem-sucedidas, com uma responsabilidade social, com uma certa contribuição social, né? Então, esse conjunto pai e mãe projetaram assim, e eu sou o mais velho, né? Então, o primogênito, eu tive assim essa responsabilidade de carregar esse desejo deles. E então, quando eu tinha 4 anos, eu já estava sendo alfabetizado em casa, né? Tinha professoras particulares naquela época e, por acaso, uma era amiga dela, né? Nós não tínhamos recursos, né? Assim, com condição de pagar a escola, assim. E aí eu já tinha ali a minha alfabetização, eu tive minha alfabetização a partir dos 4 anos de idade. E quando eu fui para o ensino primário, com 5 anos eu já entrei na 2ª série, porque eu já estava inteiramente alfabetizado. Então, eu tive na escola primária, naquela ocasião era escola pública. Nós andávamos com uma camisinha escrita assim, EP. E era uma escola pública com uma componente fantástica, né, de alimentação, café da manhã, almoço e lanche, né? Não era um turno integral, mas você poderia ter sempre 2 refeições na escola. Além disso, tinha tratamento dentário e tinha encaminhamento também para tratamento médico, né? E era uma escola assim, muito inclusiva também, porque, embora fosse um bairro do Engenho Novo, né, tinham pessoas naquela época de diferentes classes sociais e estudavam todos na mesma escola. E as pessoas que tinham, vamos dizer assim, apoio da Caixa Escolar, que era um mecanismo de financiamento, vamos dizer assim, de inclusão do próprio governo na época, você não distinguia quem era quem dentro do sistema. Então, eu tenho uma boa lembrança de um modelo de escola que talvez a gente sonhe ainda hoje, né? E eu pude usufruir dessa escola durante toda a minha educação primária. E tenho lembrança de professores importantes, né? Eu tenho uma boa lembrança daquela época, né, em que o papel do professor era muito importante na sociedade. Então, as professoras eram, sobretudo, professoras no colégio primário, e todas elas assim muito engajadas em tirar da turma aquilo que ela podia ter de melhor. E eu me senti assim muito acolhido naquele espaço pelas professoras. Eu me lembro assim de nome de uma professora naquela época, eu estou com 64 anos, seria difícil lembrar de todos, mas eu me lembro de uma professora chamada Silvia, né, que teve assim uma participação importante para mim, sabe, de direcionamento, de interesses. Eu sempre fui um aluno muito disciplinado, porque eu tinha uma mãe disciplinadora, né? E já tinha uma projeção vamos dizer assim, de futuro para mim quase que pré-determinada, né? Eu não tinha muita flexibilidade na minha visão naquela época.
Então, eu tive na escola primária uma ótima educação, na escola pública, perfeita educação, e acho até que, para os dias de hoje, seria uma escola modelo. É claro que guardando as devidas proporções, porque naquela ocasião era um professor na frente da sala, os alunos em fileiras, como na época da Revolução Industrial, e hoje o processo de ensino-aprendizagem é outro, o aluno tem um outro modo de participação em sala de aula, exige um novo modo de participação em sala de aula, de forma que talvez os mesmos professores, com outro modelo pedagógico e um outro modelo de escola, mas, em princípio, aquele foi um momento muito importante para mim, e logo eu migrei, sem fazer prova de exame de admissão, eu migrei para uma escola pública também de ensino unidades integradas, que se chamava na época, em que a pessoa ia até o ensino científico, né? E eu peguei essa transição e eu fui estudar num colégio também emblemático que se chamava Martin Luther King, na Praça da Bandeira. E eu fui fundador do colégio, a minha turma foi fundadora do colégio. Um colégio recém-criado, com ótimos professores, alto nível. Nós tínhamos aulas de francês, tínhamos aulas de inglês. Enfim, um colégio bem organizado para a época, né, com professores, diretores apaixonados pela educação. E era um colégio estadual. E ali também nós tínhamos acesso a esporte, todos os tipos de esporte, acesso à língua estrangeira e professores extremamente bons. Então, eu tive professores de português, eu me lembro o nome, porque existia uma disciplina muito grande naquela época. Vocês não são dessa época, mas antigamente você levantava, as turmas eram enfileiradas assim, e a pessoa às vezes levantava. O professor perguntava uma coisa, você tinha que levantar e falar para o professor aquilo que ele tinha te perguntado. E, às vezes, você tinha que ler passagens em pé na sala, né? E não tinha riso de ninguém, todo mundo, de fato, respeitava o outro nesse sentido, né? E além disso, você tinha provas orais ali na própria sala. Então, eventualmente, um professor te chamava e te fazia um monte de perguntas. E aquelas perguntas tinham validação. Mas tudo isso estava assim dentro de uma atmosfera claro que de um certo autoritarismo, né? de um certo modelo educacional. E nós, obviamente, eu particularmente, me adaptei àquela situação muito bem e fazia por onde, né? Então, eu sempre tive assim professores ótimos de português, professor de geografia. Mais tarde, eu tive um professor de geografia chamado José Grabois. Eu era um ótimo aluno de geografia, ótimo mesmo. E mais tarde, por incrível que pareça, quando eu assumi a direção no Instituto de Geociências, na Universidade Federal Fluminense, esse professor José Grabois foi professor na UF. E a gente brincava. Ele nem acreditou que eu tinha sido aluno dele, né? E eu já estava numa outra patamar da minha vida, né? E ele se surpreendeu, porque ele atuou muito tempo você vê o nível do professor. Ele era um professor doutor, com um nível de produção acadêmica muito grande, livros publicados. Ele foi professor meu no colégio estadual. A maior referência que eu tive na minha vida foi minha mãe. Não tem como tirar isso dela, né? E sempre uma pessoa assim, muito ponderada, muito inteligente e capaz de te levar a tomar decisões a partir de reflexão com ela, né? Então, eu, quando completei o meu ensino científico, né, me preparei para o vestibular, eu tinha a dúvida de qualquer jovem para fazer... para poder seguir uma carreira. Na verdade, eu tinha 17 anos, não sabia direito o que eu queria. Eu poderia querer muita coisa e poderia não querer objetivamente nada, né? Mas eu queria muita coisa. Então, eu fui fazer teste vocacional.
Mas o teste vocacional eu manipulava. Se eu fizesse uns 3 testes vocacionais, eu iria sair pelo menos com 3 profissões diferentes. Eu tinha uma capacidade muito grande de manipular resultado do teste vocacional. Então, não serviu para mim nada. E aí eu queria pensei em fazer direito, porque eu tinha uma certa vocação, assim, vamos dizer, por questão de justiça, né? Muito engajamento de base religiosa também. Minha família é muito religiosa, eu também sempre fui muito religioso. Então, nós tínhamos assim, uma influência muito grande do cristianismo, então acaba tendo uma associação com justiça, preocupação com o próximo, essas coisas todas. Aí eu pensei em fazer direito. Aí, depois, e ao mesmo tempo, eu pensei em fazer geografia, porque eu gostava muito de geografia. Eu gostava muito. E também pensei em fazer história, porque eu gostava muito de história. E eu cheguei assim e falava, cada coisa que eu falava dessa para minha mãe falava assim, é interessante. Agora, o que você vai fazer como geógrafo? Você vai dar aula? Historiador, você vai dar aula? Vai ser complicado, Sidney, assim, você ter uma perspectiva de futuro, de carreira, com sustentabilidade, né, financeira, né? Afinal, professor, nós estamos falando já nos anos 70, metade, 1975, mais ou menos. Então, você vai ter problemas de financiamento, de sustentabilidade sua como professor, né? Então, não seria melhor você pensar em alguma coisa que te desse sustentabilidade maior, profissional? Aí eu falei, poxa, impossível, porque engenharia eu não vou fazer, né? Medicina eu nem me preparei minha vida para isso, né? E direito vai ser jogar uma moeda, né? Não tem ninguém na minha família que tenha uma história na área de direito. E aí ela me fez conversar com um tio meu, primo dela, né? Que era, na verdade, tinha se formado na PUC, era engenheiro civil, e falou assim, por que você não faz geologia? Você gosta de geografia, você gosta da natureza e tal, e você poderia fazer geologia. Geologia é uma carreira nova, promissora, e a Petrobras estava em pleno período de aumento do custo dos combustíveis, de recessão em relação ao petróleo. E aí eu fui e assumi o desafio de fazer geologia, com um medo enorme, né? Porque para mim era um desafio mesmo. E aí eu entrei para fazer geologia. Aí eu fiz muitas disciplinas de cálculo, muitas disciplinas de física, muitas disciplinas de fisicoquímica, química, nada do que eu gostava de fazer, nada. E no segundo ano eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, não dá para continuar aqui. Eu tinha passado, sabe? Mas um custo muito alto para mim. Aí ela falou assim, pô, claro, meu filho, olha só a inteligência dela. Claro, na hora que você achar outra coisa, sai rápido e entra. Como é que eu ia achar outra coisa? Eu estava lá no meio da tempestade, como é que eu ia achar outra coisa? Então, ela não disse não. Ela falou que para eu mudar, assim que eu achasse outra coisa, imediatamente... E eu não tinha como, né, de fato, fazer essa outra coisa acontecer. E, nesse meio tempo, ela mexeu lá uns pauzinhos com uma prima dela, que trabalhava numa empresa da Companhia Brasileira de Dragagem, e arrumou um estágio para mim, não remunerado, para eu fazer um levantamento geofísico marinho na Baía de Sepetiba. Naquela época estavam construindo o porto, precisava de areia para a construção do porto. E eu fui, eu passei 2 meses em Sepetiba, quando eu voltei de lá eu sabia que eu queria ser geólogo marinho. Não teve mais dúvida nenhuma. E a partir daí eu me tornei muito cedo um pesquisador em geologia e geofísica marinha. Já no meu 3º ano de faculdade eu já sabia exatamente aquilo que eu queria ser quando me chegasse a concluir esse curso de geologia. E mais, eu queria ser um pesquisador, eu não queria ser uma pessoa, não queria ser um técnico em geologia, uma pessoa numa empresa, seja Petrobras, o que fosse. Tanto é que naquela época tinha muitas oportunidades e nenhuma eu quis. Eu queria ser um pesquisador, queria conhecer o mundo, queria viajar, queria
enfim, revolucionar o conhecimento na área de geologia e geofísica marinha. E aí eu fiz... Mas, de qualquer forma, já estava prestes a me casar e aquela coisa toda. Eu fui trabalhar e fazer mestrado, os dois juntos. E trabalhei durante um ano numa empresa e foi muito bom, né? Na época nós ganhávamos muito bem, mas muito bem mesmo. A ponto de chegar, começar a trabalhar, comprava um Fusca do ano. Era assim, mais ou menos isso, né? Então, uma situação que hoje não é comparável, né? O salário mínimo de um geólogo naquela época era respeitadíssimo, né? Assim como o do engenheiro. Hoje todo mundo entra no sistema como analista analista não sei o quê, e vai por aí, até ter uma remuneração adequada. Então eu tinha uma remuneração adequada, uma ótima empresa, ótimos profissionais, mas no decorrer desse ano a minha vontade de dedicação à pesquisa era de tal ordem que eu fui e pedi demissão. E, de novo, tive que voltar para meus pais e falar, eu não tenho condição de continuar trabalhando na empresa porque eu vou ficar nela a vida toda ali, eu não vou ser eu mesmo e tal. Incrivelmente, eles aceitaram isso, eu com um filho, com esposa, e eles incrivelmente aceitaram. Então, toda segunda-feira, meu pai fazia uma feira, minha mãe fazia uma feira e eles faziam a feira para mim. Meu pai era sócio, já era sócio de um gerente de uma farmácia, então fraldas, essas coisas todas a gente tinha em casa. Pronto, não precisava de mais nada. Naquela época também as coisas eram bem simples, né? Então eu aí fiz o meu mestrado, né? E mais tarde eu fui me tornar professor. Aquilo que minha mãe não tinha como grandes referências, né, iniciais para geógrafo ou historiador, que eu certamente me tornaria, obviamente, um pesquisador na área, e eu acabei me tornando em geologia e geofísica marinha, né, e fui professor, então, na UERJ, e depois na UF, e depois, por uma questão de carga horária, eu fiquei na UF, né, onde eu fiz aí toda a minha carreira já como pesquisador e também como educador. O geólogo o geólogo e o geofísico têm um papel muito importante aqui no mundo de maneira geral. O mundo é extremamente dependente de recursos minerais de maneira geral. Hoje, sobretudo, é dependente dos recursos minerais, mas também é dependente de uma questão de uma avaliação ambiental adequada, da sustentabilidade no processo de exploração, e o geólogo atua nessa área, fortemente nessa área. A geologia é uma profissão muito, do ponto de vista ambiental, vamos dizer assim, depreda muito o ambiente, né, pela exploração em si, mas há meios hoje, né, de você mitigar esses efeitos. Então, o geólogo tem um papel importante hoje em qualquer sociedade, e nesse aspecto minha mãe estava inteiramente certa, né? Mas a questão que a própria exploração também tem seus ciclos, né? Por exemplo, a indústria do petróleo, quando o preço está lá embaixo, quando o preço sobe, o valor do geólogo dentro dessas empresas vai muito de acordo com esse aspecto. Se tem muita exploração, o geólogo está empregado. Muita exploração é levantamento básico, o geólogo está empregado. Se não tem muita exploração, o geólogo não está empregado. Por exemplo, no caso do petróleo, mas também de outros recursos minerais. Mas aí ele pode ir para a área ambiental, ele pode ir para a área geotécnica. Então é uma profissão assim com um leque de atividades muito representativas, importantes dentro de uma sociedade. Então, eu diria que, se eu fosse falar, por exemplo, os alunos que eu já formei, os meus alunos, são hoje, eu acho que não tem, eu acho que tem pouquíssimos alunos no Brasil. Os alunos que eu formei, pouquíssimos no Brasil. Meus alunos de mestrado, de doutorado, são muito, muito poucos no Brasil. Tem gente na Noruega, gente nos Estados Unidos, gente na França, gente em Portugal, sabe? Então, tem
muita gente em muitos lugares aí. Os nossos alunos são muito bem formados nesse aspecto e, portanto, tem um mercado de trabalho muito grande. Então, eu diria que a profissão é muito boa, tem uma contribuição social importante, mas a questão do achatamento salarial não corresponde ao da minha época, né? Eu diria. No meu caso, eu sempre fiz uma opção para o ensino superior, então a minha carreira foi sendo maximizada a partir da minha titulação. Então, quanto mais titulação, maior o salário. E o ensino superior público, ele nesse aspecto, ele é mais, vamos dizer assim, mais competitivo do que o ensino básico. O certo seria que todos nós recebêssemos a mesma quantia, né? Nós temos o mesmo papel social, variaria, obviamente, com a titulação de cada um. Mas não, existe essa variação muito grande no valor do professor, no valor, vamos dizer assim, na remuneração docente, né? As pesquisas ajudam a dar margem a um maior financiamento do ensino superior, né? Mas é também uma distorção, porque não é necessário que isso aconteça. Na Inglaterra tem uma forma mais equivalente de salário de professores, né? Um head teacher na Inglaterra, por exemplo, ganha a mesma coisa do que um professor titular. Por mais pesquisador que seja o professor titular, o cara é um head teacher. Então, tem essas situações assim que precisariam ser corrigidas no contexto da educação brasileira, que é uma valorização maior do professor, de maneira geral. Tanto do meu professor lá da escola pública, que naquela época era valorizado, né, quanto de um professor universitário com maior nível de capacitação. Isso até iria animar ao professor do ensino básico, do ensino fundamental, a ter níveis avançados de capacitação. Eu sempre fui apaixonado, a palavra é essa, pelo fundo do mar, pelo fundo do oceano, né? Mas não é o fundo do oceano raso, não é a praia, né? Mas no fundo mesmo, né? Porque você tem, é impressionante como no fundo dos oceanos você tem bacias muito profundas, de 5.000 metros de profundidade, até mais, e tem cordilheiras de 1.500 metros, 2.000 metros de altitude em relação a esse fundo. Então, você tem 5.000 aqui e tem 2.000 metros aqui. E, às vezes, com distâncias relativamente próximas. É como se você estivesse subindo assim, uma montanha enorme em terra. E outra questão que sempre me atraiu bastante é que o relevo é totalmente construído por vulcanismo. Então, mostra que o fundo oceânico está em atividade permanente, com intenso vulcanismo, né? E eu vivi uma época muito legal, porque eu estou falando assim, eu entrei na universidade em 76 e, basicamente, no fim dos anos 60, já no início dos anos 70, houve uma mudança de paradigma, uma mudança de paradigma no conceito sobre a formação de montanhas e formação das bacias dos oceanos, da bacia dos oceanos. Ou seja, foi concebida uma teoria, né, no caso, teoria de tectônica de placas, que procurava explicar como as montanhas são formadas. Eu não vou falar aqui agora, mas como as montanhas são formadas e como o fundo oceânico é formado. E é uma coisa assim fantástica do ponto de vista de curiosidade para um aluno de geologia na época, porque eu basicamente aqui no Brasil vivi essa transição, né, nos anos 70, vou dizer, a partir dos anos 70, a partir de 76. Então, eu queria trabalhar nisso. Eu queria muito trabalhar nisso. E aí um professor meu aí, que foi o meu primeiro tutor, vamos dizer assim, Marcos Gorini, né, foi meu professor no mestrado, né, tinha acabado de voltar da Colômbia, e você vê como é que é um processo. Ele também foi para a Colômbia, ele foi para a Colômbia com bolsa do CNPq, ele voltou e já estava estimulando estudantes. E ele sempre foi uma pessoa assim, muito
excepcional, né, como professor e tal. Então ele deu as bases para que pudesse seguir os caminhos dele. Então, já em 84, eu estava indo para os Estados Unidos, para a Universidade de Colômbia, estudar com um colega dele de turma, John Labreck. E aí eu, em 1984, um cara de um engenho novo, que nunca tinha ido além assim de campos, né? E o mundo começou a abrir para mim, né? Começou a abrir inteiramente. Já em 84 mesmo, eu fui encontrar o John Labreck, que estava chegando num avião na base aérea ali a base aérea ali da ilha de... Como é que é? Enfim, a base aérea aqui da militar, que fica ali no Galeão. E aí a imagem que eu tenho é de sair assim, um monte de americano de dentro de um avião verde, do Naval Research Laboratory, todo mundo ali, e eu olhando aqueles caras assim, ali foi o meu início, né? Aí eu fiz uns voos com eles no mar, sobre o mar, fazendo aeromagnetometria. Em seguida, com eles também eu fui para Santiago, mas pelo mar, passamos mais de 20 dias no mar. E desenvolvi uma amizade muito grande pelo John, né? Então o John foi o meu segundo grande tutor, né? E aí eu fiz o mestrado em uma combinação com Marcos Gorini e John Labreck. Então, nessa época, eu convivi com os caras que fizeram as teorias. Se não eram de primeira geração, eram de segunda geração. Então, eu, por exemplo, convivi na mesma sala com um sujeito chamado Walter Pittman, cara da Academia Brasileira de Ciências Americanas, cara maravilhoso, várias vezes fiquei na casa dele, várias vezes que viajei para os Estados Unidos fiquei na casa dele. Infelizmente ele faleceu. Por quê? Ele foi professor do John Labreck. Então a ciência, a pesquisa científica, né, esse envolvimento com essas pessoas, você estabelece uma rede de relacionamento muito grande e também de troca, de aprendizado, né? E sempre de uma forma assim, muito igual, né? A pesquisa tem isso, né? As pessoas são muito iguais dentro do cenário da pesquisa, desde que elas tragam sua contribuição, a sua curiosidade, né? E o seu trabalho. E aí eu me transformei nesse geólogo geofísico marinho, trabalhei no eixo da Cordilheira do Atlântico Sul, ao sul da Ilha de Ascensão, e depois fiquei um gap muito grande para eu fazer o meu doutorado. Foi por isso que eu assumi a direção no Instituto de Geociências, porque o período nos Estados Unidos foi difícil para minha família, né? Eu trabalhava todo dia. Nos Estados Unidos se trabalha todo dia. Na Universidade de Colômbia, todo dia. Eu não conheci uma pessoa que não trabalhasse todo dia. Então, é uma visão assim também de trabalho um pouco fora da curva, né? E eu gostava. Então, isso afetou diretamente a minha relação em casa, né? E aí foi meio traumático a minha volta nesse aspecto, né? E eu fiquei sem coragem de voltar para os Estados Unidos, né, para fazer o doutorado ou ir para qualquer outro lugar. Então eu fiquei meio que mestre, diretor do Instituto de Geociências e orientando alunos, trabalhando e tal, fazendo pesquisa, projetos de pesquisa, mas com algo represado, né? Até que, num congresso em Santa Catarina, eu tive um fato interessante, que eu encontrei uma colega, nem era da UFRJ, nem foi minha contemporânea na UFRJ, mas eu havia dado aula para ela, eu acho, num curso de especialização. E aí eu falei para ela, poxa, não tem nada legal lá, algum professor bom lá na Universidade de Leeds que
que eu possa fazer o doutorado, assim, mas foi uma coisa inadvertida, sabe? Não estava pensando, imagina, eu fui a um congresso de Santa Catarina, não estava nem imaginando que eu ia encontrá-la, e muito menos que iria ter alguma coisa onde ela... Ela falou, pois é, Sidney, agora chegou lá o Joe Kahn, né? Aí quando ela falou Joe Kahn, aí eu falei assim, é? Aí ela falou, pois é, e ele está procurando aluno de doutorado. Assim. Aí eu não acreditei, né? Isso ela falou para mim em julho, alguma coisa assim. Aí eu, Aí ela, e ele está com dados, está com isso, está com aquilo, e está desesperado procurando aluno de doutorado e não encontra ninguém lá na Inglaterra. Aí eu saí do congresso, cheguei em casa, falei com a minha esposa, e na época, e falei com ela, você aceitaria ir para a Inglaterra, caso isso daqui não vai ter nenhum problema, né? Porque você sabe que demanda, né, e tal. Não, podemos ir. Já tínhamos 2 filhos, né? Já não era mais um só. E aí eu entre julho e setembro entrei em contato com o Joe Kahn, mandei a minha dissertação de mestrado para ele, conversei algumas vezes com ele pelo telefone, e ele foi e me acolheu assim. Em 1 mês, 2 meses mais ou menos, eu já era candidato lá, mas tinha que ser aprovado aqui, bolsa da CAPES ou do CNPq. E aí foi só o período de ser aprovado, e quando foi agosto do ano seguinte, início de agosto do ano seguinte, eu fui para Londres. E fiquei em Londres 1 mês fazendo um programa vamos dizer assim, de ambientação com a cultura inglesa. Bacana, na época, a CAPES proporcionava isso para os estudantes. E depois eu migrei, fui morar em Leeds, que é uma cidade ao norte de Londres. E lá passei os melhores 4 anos e poucos da minha vida, assim, acho que de fato foram os melhores 4 anos e meio. E um ambiente fantástico, com pesquisadores maravilhosos, e esse Joe Kahn, que foi assim uma pessoa, assim, não tem nem como descrever. Tanto quanto o Gorini e o John Labreck, mas foi um outro professor que eu tive que me marcou muito, né? Muito mesmo. E aí, pronto, aí eu já estava num outro patamar, me relacionando com muita gente, e fui vendo meus próprios caminhos, voltei para o Brasil, fui correspondente do Interread Internacional, fui do conselho, do comitê de assessor da CAPES para o Deep Sea Drilling Project, e o pesquisador ele tem uma característica no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo, que é uma habilidade de poder expressar aquilo que deseja fazer como pesquisa e vender para os financiadores essa pesquisa, né? Buscar recursos para essa pesquisa. E isso acaba desenvolvendo habilidades de comunicação, de expressão, de confiança e de liderança também. Então, é inerente essa posição de pesquisador, uma posição de liderança. Eventualmente você já está liderando, seja uma expedição científica, seja um conjunto de estudantes de iniciação científica, ou de mestrado ou de doutorado, né? Então, no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, essas coisas andam juntas, né? E a pessoa pode muitas vezes migrar rapidamente, né? De um sistema para outro. O problema é que às vezes você migra e não volta nunca mais. Mas, em geral, todo pesquisador, né, acaba desenvolvendo algumas atividades de administração da educação, ou da administração de um departamento, ou de uma unidade, ou mesmo da universidade, como se tornou o meu caso como reitor, em função em função desse ambiente. Esse ambiente é um ambiente muito provocador em todos os aspectos, né? Então, eu me tornei esse pesquisador inicialmente, graças ao sistema CAPES. Eu fui bolsista nos Estados Unidos, fui bolsista na Inglaterra, fui bolsista na França,
Então, eu tive muitas oportunidades de crescimento profissional, desenvolvimento profissional, com base em recursos públicos, né? E recursos, sobretudo, do MEC, né? E esses recursos e esse investimento eu devolvi para o Brasil a partir dos meus estudantes, a partir da pesquisa que foi realizada, a partir do meu envolvimento com a educação superior, envolvimento com a universidade. Eu acho que eu não que eu tenho cumprido, né? Cumpri o meu papel com aquilo que o Estado me proporcionou. E quando eu voltei do meu doutorado, e eu aí achei que eu fosse ser o grande cientista, né? Eu acabei, poucos anos depois, 4 anos depois, me envolvendo com uma campanha para reitor na universidade. Eu já tinha sido chefe de departamento e diretor de unidade, só que são áreas de atuação mais restritas com a sua própria comunidade. Não te afasta da sala de aula, não te afasta dos seus afazeres como pesquisador. Mas aí, em 2004, eu fui meio que levado por alguns amigos para que eu pudesse participar de uma campanha eleitoral para reitor na universidade. Eu participei com a minha contribuição, com a minha postura, enfim, e nesse caso o reitor ganhou. Como ele ganhou, eu não tinha muita expectativa que eu fosse ser convidado para algum cargo. Eu me achava até um pouco júnior para assumir um cargo. E aí aconteceu que ele me chamou para ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Aí foi uma posição assim, uma posição tão desejada dentro do sistema federal de ensino superior que meio que subiu minha cabeça, sabe? Eu achei que eu poderia realmente revolucionar o sistema da pesquisa na universidade, de promoção da pós-graduação, de mudar o perfil nesse sentido. Então, a partir daí eu entrei, isso eu estou falando em 2002, né? 2002, na verdade, eu comecei a assumir um papel de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e aquilo dali foi aos poucos me afastando da pesquisa, né? Bem mais do que eu gostaria naquela época. Assumi muitas posições do ponto de vista de pesquisa, mas aí fui aliciado para me tornar pró-reitor. Essas referências internacionais, se bem aproveitadas, se bem amadurecidas do ponto de vista crítico, você pode avançar muito em transformações aqui no Brasil ou em qualquer lugar, né? Então eu tive ótimas referências no exterior, na Colômbia com John Labreck, com outros professores, e na Inglaterra com Joe Kahn, e também na França com uma pesquisadora, Márcia Maia, que contribuía mais próxima comigo, de observar esses universos de pesquisa, esses universos de organização institucional, de financiamento da pesquisa. Então, quando eu assumi a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, eu estava assim, muito bem aparelhado, sabe, em termos de organização mental. E a primeira coisa que eu fiz foi montar uma equipe, né, porque também ninguém trabalha sozinho. E eu montei uma equipe de pessoas jovens, como eu, que ninguém esperaria que esses jovens comandassem uma pró-reitoria. Todo mundo esperaria que eu chamasse alguém já com certa experiência de pró-reitoria. Mas não, todos nós éramos jovens e muito motivados por transformar a pesquisa e a pós-graduação na UF. E aí nós transformamos, na verdade nós transformamos. Nós criamos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UF uma agência de fomento. E o reitor na época, que era Cícero Fialho, ele me deu assim 100% de oportunidade e crédito. E foi uma aceitação assim
absoluta de toda a comunidade. Absoluta. Então isso subiu minha cabeça, né? Nesse momento eu me vi assim com muito poder, me vi assim com muita liderança, né? Com muita capacidade de administrativa, e todos me garantiam essa confiança. Isso, por um lado, por lado profissional, foi assim fantástico. Embora eu vivesse muito isso, e às vezes eu tinha essas imersões assim, me afastava das outras coisas na família. Nunca dos meus filhos. Meus filhos sempre foram assim, eu diria que eu nunca me afastei. Eu sempre participei com eles de tudo, né? Mas eu me afastava, assim, no geral, né? Eu me lembro até o próprio falecimento da minha mãe, eu acho que eu nem pude velar da forma como eu gostaria, porque eu estava tão maluco com essa coisa da pró-reitoria que eu fui um pouco assim, passei um pouco batido, e hoje eu faço um pouco a minha culpa, né? Assim, nesse sentido. Mas foi um período muito promissor da pesquisa e pós-graduação na UF, foi um período assim de muito aprendizado e também de muita realização, e aí foi me colocando um drive absoluto para me tornar um gestor acadêmico, né? Não tinha mais volta, né? Foi o meu último suspiro como pesquisador. Eu ainda tive uma bolsa do CAPES COFECUB para intercâmbio com a França, eu ainda tive períodos na França nessa época, mas já não tinha mais volta, sabe? E aí eu me tornei realmente um protótipo de um gestor acadêmico sem muita volta. E aí, o que aconteceu? Eu me candidatei a reitor. E eu teria sido reitor. Porque o reitor era muito meu amigo, que era o Cícero Fialho, mas o vice dele queria ser reitor na mesma época. Ou seja, ou seria o vice ou seria eu. E o Cícero ficou no muro nessa época, sabe? Assim, talvez no íntimo eu tenho certeza que ele queria que eu fosse. Mas ele ficou no muro, porque, por outro lado, também eu seria, assim, uma aposta de muita incerteza, porque eu era, assim, do ponto de vista de condução, um pouco revolucionário, sabe? Então, na época eu era assim, hoje eu sou um pouco diferente, sou mais flexível, mas na época eu era, assim, muito meritocrático, sabe? Acho que eu era um pouco, assim, muito exigente com todo mundo, né? Comigo eu era, imagina com os outros, né? Então eu era muito exigente. E aí isso talvez causasse assim algum temor para mudança do status quo, né? Então você é reitor, vai entrar um cara que, de repente, ele dá uma cambalhota nisso aqui, eu não sei nem se essa palavra é adequada para cá, mas a ideia é essa, né? Dar essa reviravolta. E aí eu fui e perdi a eleição, obviamente. Mas eu perdi a eleição, tinham 3 candidatos, e eu fiquei em terceiro, mas eu tinha 20% de votos fidelíssimos a mim. Todos os pesquisadores da universidade naquela época, ou quase todos, votaram em mim. Quase todos votaram em mim. Porque queriam ver essa revolução, né? E quem não votou em mim eram pessoas que queriam manter o status quo. E aí, ao invés de eu apoiar o candidato do vice-reitor, naquela ocasião, eu apoiei o outro que chegou, que estava em segundo. E o que aconteceu? Os meus votos migraram para o que ficou em segundo, o segundo ganhou. E aí, eu nem queria continuar, mas aí, quando você está nesse coisa aí, você não sai, né? A não ser que você bata o pé e suma, mas não foi o caso. Aí eu fiz o seguinte, assumi, ganhou a eleição,
No dia seguinte, a eleição foi apurada sexta-feira. Sábado de manhã, o cara que ganhou ligou para mim. O reitor que ganhou ligou para mim. E aí, Sidney, o que você vai querer? Você vai querer ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação? Eu falei, em hipótese alguma. Eu já fui. Eu quero ser pró-reitor de graduação. Aí ele quase caiu, da cadeira onde ele estava. Então, eu vou ir na sua casa. Ele saiu, foi na minha casa. Eu falei, não quero. Eu já fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Eu quero agora trabalhar com a graduação. Então, se eu fiz o que eu fiz na pós-graduação, eu posso... Um grupo, né? Não sou eu, estou falando assim de forma mais personalística, mas é um grupo sempre de pessoas. Então, eu quero trabalhar com a graduação, com o ensino de graduação. E aí, ele aceitou e também me deu muito poder, até acima do que ele, esse reitor, daria normalmente. Mas ele me deu muito poder e eu montei um grupo de trabalho também muito coeso, né, com alguns professores que trabalharam comigo na pesquisa e na pós-graduação, e nós fizemos também uma revolução na graduação. A UF passou a ter um sistema de identificação inteligente, carteiras inteligentes, que na Europa já existia, que é uma tarjeta universitária inteligente, com como é que se diz, com chip, né, ligado ao sistema de transporte urbano, barca, coisa. Então, fizemos um novo sistema acadêmico, tudo balizado no CPF. O aluno da UF, por exemplo, não precisa ter número de matrícula, ele tem um CPF. Então, o sistema é basicamente integrado em toda a universidade, né? Algumas áreas da universidade abre porta com a carteirinha. Então, integramos o sistema acadêmico, criamos um novo sistema e criamos um sistema de relacionamento da administração com o estudante e com o professor também. Então, tinha atrasos de nota. Isso é uma coisa incrível, como é que o professor deixa para dar a nota dele mais tarde. Às vezes, o aluno precisava ir na coordenação do curso para fazer tudo feito pela internet. Tudo feito pela internet. Isso foi entre 2006 e 2010. Então, a revolução de 2006 a 2010 foi a revolução, do ponto de vista da organização do sistema de graduação da UF, foi o que propiciou a UF dobrar o número de vagas no período seguinte, dentro do projeto Reúne. A UF já tinha estrutura acadêmica, porque se ela tivesse... Nós não sabíamos exatamente que isso ia acontecer, mas eu sabia que a UF estava atrás de muitas universidades federais que já tinham um sistema informatizado vamos dizer assim, de organização docente e discente na graduação. Então, quando nós chegamos já dentro do projeto de expansão das universidades, a UF conseguiu ganhar o perfil que tem hoje, que é da maior universidade do Brasil em número de vagas. Eu já estava amolecendo o meu coração na pró-reitoria de graduação, mas eu briguei muito, porque os coordenadores de curso, que são as células que têm o registro escolar do estudante, preferiam manter aquilo dentro de uma relação mais, vamos dizer assim, customizada. Então, às vezes, segurava a nota de um, não sei o que, do outro e tal, e às vezes o aluno não estava nem vinculado a um currículo próprio. Podia migrar de um currículo para o outro, porque você sabe que o currículo muda, às vezes, ao longo de um curso. Então, tive resistência e tivemos dificuldade de implantação de um sistema dessa natureza para o número de alunos naquela época. Hoje a UF deve ter uns 50 mil estudantes, mas naquela época nós estamos falando assim de uns 30 mil, 20 e poucos mil. Então, teve resistência nesse campo e teve resistência também no modelo que nós fizemos, porque nós não contratamos nenhuma empresa para fazer. Nós fizemos isso com os alunos. Nós fizemos uma fábrica de software dos alunos, com os alunos top de linha da computação, que eu já tinha estabelecido confiança,
e eles desenvolveram um sistema. Então, alguns professores quiseram dizer que eles poderiam ter os códigos, poderiam fazer isso, poderiam fazer aquilo. Enfim, fizemos na marra, tivemos muitas brigas e ganhamos, vencemos a batalha e temos um sistema acadêmico muito aperfeiçoado dentro da universidade, com diploma digital já. Quer dizer, a UF do ponto de vista de organização, para a emissão do diploma digital, a UF é vanguarda, com certeza. É como se a gente tivesse sempre... O administrador, ainda, né, ele ainda não tem muito capacidade de fazer esse nível de avaliação. É como se ele tivesse, vamos dizer assim, num Boeing, com uma série de coisas para resolver, e ele resolve as coisas para o Boeing continuar voando. Mas ele não tem tempo de colocar o Boeing no hangar e poder pensar assim, poxa, onde é que eu poderia estar fazendo melhor? E ter esses dados, mecanismos de avaliação desses dados. Porque, além disso, ainda tem a pressão governamental em termos de escala de recursos que são aportados para as universidades, tem a pressão interna sobre, principalmente, os movimentos sociais que se introduzem dentro do sistema universitário público, né, que também são muito combativos, né, de todos os níveis. Então, você está sempre dentro desse Boeing, pilotando esse Boeing, sabendo que não vai poder levar para o hangar tão cedo. Né? Tão cedo. Então, eu diria que eu não experimentei isso, e muito menos o reitor que veio em seguida conseguiu experimentar isso. Então, nós temos hoje um nível de informação muito precioso, mas eu acho que ele ainda não é inteiramente trabalhado. E, além disso, se você pensar que o sistema é precioso e que você poderia trabalhá-lo, você teria que ter poder para dizer não, para estrategicamente falar assim, lamento, esse curso aqui não vai continuar aqui. Esse curso daqui é insustentável nessa universidade. Então, esses problemas, e até porque nós temos um papel público, então alguém pode falar assim, insustentável por quê? Porque eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, o número de alunos é baixo, mas você é uma instituição pública, então você vai ter que pagar esse preço. Então, esse debate todo, ele está sempre ali sob a responsabilidade da gestão, de maneira geral, e nós não conseguimos fazer isso, né? E esse daí eu acho que foi a minha maior frustração como reitor. Então, eu me senti muito bem como pró-reitor de pesquisa, muito bem como pró-reitor de graduação e também como vice-reitor. Como vice-reitor, eu atuei muito na internacionalização da universidade, fizemos programas importantes e estabelecemos o sistema de internacionalização da universidade, mas, como reitor, eu não consegui pensar. Como pró-reitor, eu pensava para esse Boeing continuar no ar, mas como reitor eu não consegui pensar. Eu simplesmente conseguia estar sempre apagando incêndio, né? Contendo situações. Né? Se você fosse pensar assim, mas o que eu consegui pensar e realizar foi muito bem executado. Por exemplo, nós tínhamos uma situação de sustentabilidade da Fundação Euclides da Cunha, que é a nossa fundação de apoio. Nesse sentido, eu dei todas as condições para que ela fosse reestruturada, e ela foi reestruturada e está muito bem hoje. E também para o funcionamento do hospital universitário, né? Que tem os seus problemas, como gestão geral de hospitais universitários no Brasil, mas nós colocamos o hospital num nível de receita que não dependesse tanto da universidade. Então, em termos de dados, nós temos muito, mas não conseguimos ainda trabalhar esses dados. Precisaria haver um conjunto de políticas em torno da universidade e de, vamos dizer assim, de condições para que a gente pudesse, de fato, intervir, né, com poder para intervir, e aí não tem. O não e aí eu estou falando bem da posição do reitor mesmo, o não é possível em situações onde o nível de impacto, né, você consegue medir.
Então, no caso do funcionamento da Fundação Euclides da Cunha, o não significa que a fundação vai funcionar dessa forma e não como funcionava. Então, nós conseguimos. Em relação à gestão do hospital universitário, da mesma forma. Mas, no caso, a UF aderiu à empresa brasileira de gestão dos hospitais universitários, a EBSER. A única universidade no Brasil que ainda não assumiu foi a própria UFRJ. E há muito debate sobre o valor da organização da empresa. Mas, em meio às condições que estavam sendo oferecidas para a manutenção do hospital dentro de recursos da universidade, nós não sobreviveríamos. Nós simplesmente... Então, eu falei, não, nós vamos fazer a EBSER. Então, E foi uma briga muito grande, né, com o sindicato, com movimentos, enfim, de diferentes níveis para isso. Agora, o não desejoso seria o não estratégico, para você olhar o futuro. Qual é o futuro que nós queremos para a Universidade Federal Fluminense ou para qualquer outra? Você tem dados hoje para avaliar isso e olhar o futuro e fazer, olha, essas áreas são áreas prioritárias, essas áreas não são áreas prioritárias, essas áreas terão que ser canceladas, terão que deixar de ser prioritárias, enfim. E não há margem para isso hoje muito clara dentro do sistema de gestão das universidades públicas. Não há margem para isso, até pela natureza pública, né? Então, nós temos cursos hoje em cidades onde nós não conseguimos, eventualmente, preencher vagas. E a UF é a universidade mais interiorizada do Brasil. Ou seja, nós temos turmas em Pádua, temos turmas em Angra, temos turmas em todas as cidades do interior, inclusive Campos, né? E que eu tenho até muita aproximação com o campus de lá. E até Petrópolis nós temos. Então, é mais complicado o não. O não é uma palavra, vamos dizer assim, do ponto de vista estratégico importantíssima, mas do ponto de vista de funcionamento de uma instituição pública, muito complexo, principalmente dentro do campo de debate democrático, né? E também de uma certa dificuldade de você saber se a palavra certa seria não, né? Você imaginar que o Brasil tem 6% do PIB em educação, parece um número bom, parece um número acima da média dos países da OCDE, mas, per capita, os alunos brasileiros estão em desvantagem, os alunos de boa parte do mundo. Então, quem sabe se a gente tivesse mais, a gente poderia dizer menos não, e quem sabe a gente poderia fazer melhor e de forma mais qualificada, o que nós já fazemos muito bem. Porque a universidade, né, o ensino público superior no Brasil, teve avanços significativos. Nos últimos 20 anos, eu não vou traduzir isso só para um ou outro governo, mas nos últimos 20 anos, porque aos poucos foi havendo um movimento muito grande de inclusão no ensino superior, o número de vagas foi ampliando. Está certo que o número de vagas no sistema público é relativamente baixo em relação ao sistema privado, está na ordem de 25%, 20% em relação ao ensino privado, mas a qualidade da universidade pública se manteve e o sistema privado hoje garante a formação de mais de 70% dos professores que atuam no Brasil. Precisava olhar esses dados, fazer uma análise bem criteriosa em nível federal, em nível de estruturação federal, para saber como cada ator desse pode contribuir para o Brasil continuar funcionando bem, ser mais competitivo, ser mais inclusivo, gerar pesquisa de alto nível, como já vem gerando, sobretudo nas universidades públicas, e portanto, ganhar terreno no cenário internacional de forma soberana. Eu acho que esse está faltando, é um gap, a análise dos dados de forma apropriada. E não quer dizer que não tem esses dados existem. Esses dados estão no INEP, não estão nem muito longe, estão em Brasília.
Então, tem condição de fazer isso. Eu diria que depois de pró-reitor de graduação, pesquisa e pós-graduação e graduação, eu trabalhei muito e, como eu disse, muito motivado e sempre numa linha de combate às tradições, né? De combate, no bom combate, no sentido de que tinha que romper estruturas existentes. E fui muito bem sucedido com o grupo de trabalho que eu tinha, com os professores, enfim, com a comunidade em geral, sempre tive muita aceitação. E eu me tornei assim, uma pessoa, vamos dizer assim, uma liderança respeitada dentro da universidade, em que todo mundo, de alguma forma, via um potencial muito grande para ser reitor. Já tinha sido, estava expresso nos votos lá atrás, e aí, quando eu assumi, eu não iria assumir a vice-reitoria. A vice-reitoria não estava na minha visão, e muito menos... Por que não estava na minha visão? Até porque tem uma situação que geralmente vice-reitor nunca tenha sido reitor na UF. Mas eu também não estava ligando para isso. A verdade é que o reitor que assumiu com outro vice-reitor e eu fui pró-reitor de graduação dele. Eles tiveram uma ruptura. E o reitor aí me convidou para ser vice dele. Tranquilo, porque ele tinha medo que eu me candidatasse contra ele. Eu nunca faria isso, E eu poderia esperar, né, se fosse o caso, se isso fosse parte da minha agenda mesmo, né. E aí eu fui vice dele, e fui um vice, vamos dizer assim, numa posição assim, muito, muito, muito confortável. Primeiro que ele era muito centralizador, muito autoritário e muito trabalhador também, né. Então, não tem demérito nenhum nas características dele, né? Ele assumia a posição que ele tinha que assumir. E ele, então, me dava assim, um grau de liberdade para atuar como vice-reitor muito grande. E como eu já tinha muita experiência dentro da universidade, eu ocupei lacunas que ele não ocuparia. E aí, nessa hora, e também não queria sobrepor responsabilidade de nenhum pró-reitor, porque não seria sensato se eu fizesse isso. Eu que fui pró-reitor, então eu quero me meter aqui, Não. Então, eu sempre fui buscando lacunas. E a lacuna que eu fui buscando foi justamente num período em que as universidades brasileiras estavam se internacionalizando. O Brasil se transformou assim, em vitrine do mundo, com o programa... Ciências Sem Fronteiras, e todo mundo visitando o Brasil, aquele período dali foi uma febre, né? Então, eu fiz muitas palestras fora do Brasil, e quando fazia uma palestra, enchia o auditório, né? E para mostrar aquela realidade de um país que, do ponto de vista da educação, estava se transformando, e estava mesmo se transformando. Eu até achei que fosse se tornar um país do primeiro mundo, né? E achei que seria irreversível a situação brasileira. E aí eu fui então um vice-reitor, uma situação muito confortável de ter poder, não confrontar nenhuma área da administração da universidade e esperar o momento de um processo eleitoral de uma forma assim digna, né? Que ele não seria mais reitor, e teria que ter alguém para assumir aquele processo eleitoral ali dentro da administração. Nenhum outro pró-reitor faria isso a despeito de mim, né? Não faria isso. Então, eu tive uma atuação grande na internacionalização da universidade e até mesmo por gostar, por essa experiência toda no exterior que eu sempre tive. E aí, quando terminou o mandato dele, eu fui, e disso eu estou falando em 2014, eu assumo a reitoria da universidade. E quando eu assumo a reitoria da universidade, eu passo a me preocupar mais com educação de maneira geral. Me tornei membro da Academia Brasileira de Educação, né? Muito pelo apoio, pelo carinho do Carlos Alberto Serpa, né? E comecei a me envolver com temas mais gerais da educação e também
acolhi muito essas angústias da universidade pública de maneira geral. Foi um período de falta de recursos, foi o período final relacionado à saída da presidente Dilma, depois o início do governo Temer. Então foi um período conturbadíssimo de aporte de recursos, e a UF vinha de um período de crescimento, de construção de prédios, disso, daquilo. Todas essas adversidades em relação à demanda de recursos eu peguei, e tinham muitas contas para pagar. Então, eu tinha muitas contas para pagar, tinha que resolver a questão do hospital universitário, tinha que resolver a questão da sustentabilidade da fundação, e aí eu fui tentando acomodar isso. E eu diria que com muita frieza, sabe? Com muita frieza. E hoje me surpreendo a minha frieza. Mas a minha frieza veio pelo fato de que aquela posição ali já não tinha mais, para mim, a mesma perspectiva do vice-reitor, do pró-reitor de graduação e do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. O fato de exercer uma reitoria, para mim, teria que ser uma capacidade realmente de interferir. E eu vi que se você for dentro de um processo desse interferir pesadamente, o sistema entra em colapso, né? Então, eu fui tentando gerenciar essa questão dos recursos, gerenciar o debate político interno e gerar sustentabilidade naquelas áreas que eram possíveis, né? Então, foi, no caso, o hospital e a fundação. No mais, já tinha um mecanismo de funcionamento inercial, e eu tentei, nesse momento, criar bases para que houvesse uma sucessão minha. Eu já sabia que eu não queria ir em frente, que o meu momento como gestor público tinha se encerrado. Então, para algumas pessoas, eu acho que eu falei logo do início, e algumas pessoas falam, não fale isso para ninguém, porque dentro do processo político, quando você expressa esse tipo de coisa, as pessoas já começam a desvalorizar o que você está fazendo lá. E aí, quando chegou a hora, o meu vice, que era uma pessoa que eu considero uma pessoa muito habilidosa do ponto de vista intelectual e tal, e estaria preparado para assumir a reitoria. E ele vinha comigo já de algum tempo, né? Ele tinha sido pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na época que eu fui vice-reitor, e quando eu fui pró-reitor de pesquisa, ele foi coordenador de curso de pós-graduação. Então, eu sempre achei que ele teria essa vontade, teria essa ambição, teria esse desejo. E a minha saída do processo eleitoral em 2018 significou que não tinha como construir uma oposição em relação a mim. Eu não estava ali. Eu simplesmente saí do processo e era uma coisa nova que ia acontecer ali. Por mais que alguém quisesse colar a mim, é uma outra pessoa, né? É uma outra pessoa com uma outra história, né? Então eu me sinto assim, de certa forma, realizado, né? Porque eu descontinuei a minha vida como gestor na Federal Fluminense e assumiu um amigo, uma pessoa que eu achava preparada para continuar. E, de fato, ele fez um ótimo trabalho durante a pandemia, né? Ele fez um ótimo trabalho na pandemia do saneamento dos recursos da Federal Fluminense, e ele tem uma envergadura acadêmica muito grande, né? Ele é um pesquisador, de forma que eu me sinto assim muito satisfeito, muito realizado do ponto de vista tanto de legado quanto de oportunização para o reitor da universidade. E eu procurava sempre me posicionar dentro da educação superior, né? Mas nós elaboramos um documento para o atual presidente da República, no caso endereçado ao ministro da Educação na época,
trabalhamos juntos num documento da academia sobre educação no Brasil, de maneira geral. Então, eu comecei a me interagir mais e outros membros da academia, pessoas ligadas à educação básica, enfim. Então, eu comecei a me preocupar mais com a educação de maneira geral e, sobretudo, com as mudanças na educação. Porque eu já observava em sala de aula um modelo muito expositivo. E olha que eu dei aula para pós-graduação, muito mais do que aula para graduação, mas eu durante alguns anos eu fui professor da graduação e um professor assim vibrante, né? Eu diria que durante uns 5 anos no início da minha carreira eu fui um professor na graduação muito vibrante, muito estudioso, né? E tinha uma participação muito grande em sala de aula, mas no geral havia assim ainda uma posição dos estudantes relativamente passiva diante da sala de aula. Então, o professor ele tinha que se debruçar naquela turma ali, para fazer com que eles pudessem exercitar, pudessem resolver problemas e tal. E nós não tínhamos nenhum modelo pedagógico para isso. Você faz isso com a sua intuição como pesquisador, não como uma pessoa que foi treinada pedagogicamente para isso. E então eu já vim observando que essas mudanças, né, principalmente já bem mais recentemente, você chega e vai dar uma aula na pós-graduação e você vê alunos ainda muito passivos na sala de aula. Então, e às vezes as aulas se sobrepõem em termos de conteúdo, né? O que faz com um enfraquecimento muito grande do próprio poder de uma sala de aula, né? De provocar o aluno. Então, e essas mudanças todas na própria tecnologia da informação e da comunicação, o uso do telefone celular, o uso da internet, o uso do Google, o uso disso, o uso daquilo outro, faz com que o aluno seja naturalmente um pesquisador, né? Naturalmente ele vai buscar esses caminhos. Então, esse é um tema também de muito debate na academia, né? E hoje nós temos lá um grupo de trabalho justamente tentando estabelecer como faríamos uma leitura do futuro da educação, né? Talvez dentro de um sistema mais híbrido, vários modelos de universidade, né? E sobretudo, com muito capacitação docente, né? Mas para capacitação docente tem que voltar àquela questão que eu falei antes da remuneração docente. Essas coisas têm que caminhar juntas. Então, eu acho que a minha agenda hoje, no momento que eu deixei a reitoria, tem sido muito dedicada à questão da educação como um todo e das transformações da educação como vamos dizer assim, construção de uma sociedade, né, eu diria, mais justa, mais inclusiva, né, sobretudo para um país com uma diversidade muito grande, né? Temos que ver que o nível de evasão escolar no Brasil é muito alto. No mundo todo tem um nível de evasão alto, mas no Brasil é muito alto em todos os níveis, né? Nós ainda temos que cumprir metas de alfabetização. Nós não cumprimos metas de alfabetização dentro do Programa Nacional de Educação, do PNE, que vai de 2014 a 2024, não cumprimos metas plenas de vagas no ensino superior, muito menos o quantitativo que deveria ser obedecido de vagas para as universidades públicas, da mesma forma para o ensino médio. Enfim, as nossas metas do PNE não foram inteiramente preenchidas e, no meio disso, nós precisamos mudar a forma de ensinar. Então, os nossos desafios para o futuro são muito grandes, né? E é o que eu me referi a essa questão, do Boeing, né? De você estar sempre tendo que consertar nesse voo, né? A gente não consegue ter uma política, vamos dizer assim, de Estado.
Se nós tivéssemos uma política de Estado de 20 anos atrás, com uma projeção clara do que iria acontecer em 2030, talvez nós estivéssemos numa posição inteiramente diferente. Antes da pandemia, já existia uma demanda natural pela educação à distância. Mas pela educação à distância como modelo pedagógico, organizado, com estrutura curricular, com material didático, com plataformas educacionais. Claro que nem todas iguais, claro que umas melhores do que outras, com estrutura de centros de presenciais, né? Com tutores bem treinados, com professores qualificados, mas essa é uma estrutura global, mundial. Se eu não me engano, 23% dos alunos no mundo já estão no sistema EAD. Isso é diferente do ensino remoto emergencial que aconteceu na pandemia, que pegou instituições inteiramente presenciais, na educação básica, por exemplo, em escola pública, não sei, em qualquer lugar do Brasil, que as crianças não tinham nem acesso à internet no lugar. Essas crianças estão, uma geração, assim, um conjunto de anos já na frente, perdidos do ponto de vista escolar, ou pelo menos 2 anos perdidos do ponto de vista escolar. Então, uma educação que já está precarizada no ensino básico e no ensino fundamental, pelo menos tem mais desafios a sobrepor, enfrenta uma pandemia sem ter condições de dar aos alunos e aos professores os meios de desenvolver uma classe, uma sala de aula. Claro que nas escolas privadas, com poder aquisitivo mais alto, isso foi mais ou menos equacionado por meio desse tal ensino remoto emergencial, que era nada mais, nada menos aulas em PowerPoint, ou aulas que o professor estava com o quadro na frente dele, mostrando para os alunos interviam, né? Algumas escolas melhores podiam ter uma ou outra plataforma educacional, EAD, mas não era um modelo. Então, mostrou que o ensino remoto emergencial mostrou uma fragilidade enorme de uma mudança de modelo educacional repentina, né? Mas as instituições que já estavam preparadas EAD, né, já funcionavam EAD, não houve nenhuma interrupção. Eu não estou debatendo aqui, ou querendo colocar aqui, a questão da qualidade delas, que é outro caso, que é outra questão. Porque o Sistema Nacional de Avaliação das instituições de ensino superior está muito vocacionado para avaliar instituições no sistema presencial, não no sistema EAD. Então, o sistema de avaliação precisa ser revisto para avaliar EAD. As instituições nacionais para o ensino básico e ensino médio não estão preparadas para o sistema, pelo menos para o sistema híbrido, ou por um sistema que usa a tecnologia da informação e comunicação, e muito menos os professores estão preparados para a nova tecnologia. Não tenha dúvida que muita gente que tinha medo de aparecer numa telinha venceu esse obstáculo. Mas isso quem teve essa oportunidade. Alguns não tiveram essa oportunidade. Alguns simplesmente não aconteceu. E não são alguns, são muitos que não aconteceu. Se você olhar o Brasil e olhar a heterogeneidade brasileira em todos os níveis de educação, você vai ver que tem lugares que não tem nem acesso à internet, simplesmente fechou as portas. Eu acho que o Brasil seguiu as medidas que considerou responsáveis dentro da Organização Mundial de Saúde. Outros países, surpreendentemente, tipo Suécia, nunca parou nada, né? E muito menos se preocupou com com a questão diretamente da vacina, né? Achou que haveria essa acomodação natural. Eu diria que o Brasil tomou as medidas que estavam no alcance, mesmo que o debate interno tenha sido extremamente difícil também, né? Não tenha tido uma política
muito clara por parte do governo federal e muito flutuante. Mas, por outro lado, existem formas de recompor um quadro vamos dizer assim, de impacto na educação durante o período pandêmico. Eu já ouvi falar num pacto nacional de educação, justamente para recompor esse ano e esse período pandêmico, sobretudo nas escolas, nas crianças que foram as mais afetadas, né? E eu acho que esse pacto, que é uma preocupação nossa lá na Academia Brasileira de Educação, justamente de apresentar para os presidenciáveis um conjunto de ações para uma agenda de Estado para a educação, né? Então, que prevejam justamente valorização do professor, questão de salários, a questão do uso das tecnologias, da capacitação para o uso de tecnologias, para cumprimento dos 10% do PIB para a educação, né, que é uma meta do Plano Nacional de Educação, que nós ainda não passamos dos 6%. Então, eu diria que a perspectiva de futuro é da necessidade desse Pacto de Nacional de Educação, porque nós não vamos conseguir manter o nível de crescimento que tivemos até 2014, por exemplo. Porque hoje o orçamento federal para a educação é o terceiro. É saúde, defesa e educação. Né? Eu não estou querendo dizer que tem que passar saúde, mas tem que passar a defesa. Não dá para ter um orçamento menor do que a defesa, né? E eu acho que, até porque a educação é uma linha de defesa nacional. É onde se defende a cultura de um país, se defende os princípios de um país, onde se projeta a soberania de um país. Então, a educação tem que estar sempre no patamar do orçamento público, do ponto de vista da estruturação de uma nação. Não tem outro caminho. Tem muita imprevisibilidade, né? Ainda tem muita imprevisibilidade em razão de que, até pelo próprio, de certa forma, até pelas próprias mudanças nos modelos de comunicação social, nas mídias sociais, na forma como as notícias são encaminhadas, as notícias são processadas e elas são validadas. Então, hoje em dia tem um conjunto de informações que chegam para um cidadão, chega para uma pessoa, e que ela tem que estar muito aparelhada para que ela possa discernir sobre verdade e sobre o real valor dela. Então, e é isso que nós queremos dar para os nossos estudantes no futuro, né? Então, nesse aspecto tem uma imprevisibilidade muito grande. Alguns movimentos que aconteceram no Brasil nos últimos tempos seriam naturalmente imprevisíveis. E agora nós continuamos eu diria que nós continuamos nessa maré. Mas, por outro lado, eu tenho uma perspectiva otimista de que existem no Brasil pessoas, existem professores, existem educadores, existem, enfim, políticos, juristas, enfim, que, na verdade, vão procurar colocar a educação no seu posicionamento, no seu trilho, né? No seu trilho de crescimento, de busca de soberania, de ciência, de tecnologia. Eu continuo otimista, porque se eu não tivesse otimista também, dificilmente eu estaria aqui dividindo esse espaço com vocês. Mas, então, eu tenho certeza disso. O Brasil, eu estava ouvindo falar que nós estamos apenas 30 anos de um período assim de democracia, vamos dizer assim, estável, mais ou menos estável, né? Então, é difícil você lidar com um país dessa forma, dessa dimensão territorial, né? Com tanta competição internacional, globalização, a própria internacionalização da educação, interesses, vamos dizer assim, mercantilistas em relação à educação,
que alguns são pontos positivos, outros são ameaças permanentes. Mas eu tenho certeza que a sociedade brasileira, os educadores, vão estar aí na vanguarda da resistência e esse tipo de iniciativa, por exemplo, da própria Associação Brasileira de Educação e as iniciativas nossas lá na Academia Brasileira de Educação, na própria Sociedade Brasileira da Ciência, são organizações que são pilares, né, de defesa, né, de ciência, tecnologia, educação para o Brasil.